Fala, mergulhador! Tudo bem com você? Nessa aula aqui eu vou te explicar sobre mensageria. Mas antes de iniciar essa aula, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber conteúdos assim como esse. E para aqueles que querem mergulhar ainda mais fundo, vou recomendar que você confira os nossos treinamentos imersivos no site da AlgaWorks, algaworks.com. Então vamos lá, o que é mensageria? Mensageria pode ser definida como um modelo de comunicação assíncrono. Vamos imaginar o seguinte cenário, né? Em um sistema distribuído, no caso pode ser um sistema arquitetado em microserviços, por exemplo. No que eu tenho a aplicação de vendas, a de cashback e a de notificação, assim como o meu cliente que está consumindo a aplicação de vendas. Imagina que nesse processo aqui, a cada venda realizada, né, pelo nosso cliente, na aplicação de vendas, a aplicação de vendas precisa notificar a aplicação de cashback e também a de notificação, para gerar o cashback daquele cliente e também uma notificação para ele por e-mail. Só que esses dois processos são assíncronos, então a nossa API de vendas, por exemplo, pode responder para o nosso cliente enquanto o cashback é gerado ou a notificação é gerada. Então a mensageria vai funcionar assim: toda vez que uma venda for gerada, uma mensagem vai ser disparada para o cashback e para o sistema de notificação. Mas em uma arquitetura de microserviços, a resiliência é algo muito importante. Então, como que vamos garantir que a mensagem do sistema de vendas vai chegar para o sistema de cashback e para o sistema de notificação? E o que aconteceria se o sistema de cashback estivesse fora do ar? O sistema de vendas teria que reenviar essa mensagem? Como é que ele vai garantir que essa mensagem vai chegar, a mesma mensagem para ambos o sistema, independente do que aconteça? E se no caso tivéssemos mais aplicações precisando escutar esse evento, né? Precisando dessa mensagem, o sistema de vendas teria que enviar essa notificação para todos esses outros sistemas? Para resolver esse tipo de problema, temos um personagem chamado Message Broker. O Message Broker ele entra no meio do canal de comunicações entre esses sistemas. Ele vai gerenciar a troca de mensagem entre eles, porque ele é um sistema especializado no roteamento das mensagens, né? Então ele vai fazer com que as mensagens cheguem no destino correto e também, em caso de falhas, ele consegue controlar essas falhas, podendo fazer até mesmo o reenvio das mensagens caso necessário. Então agora o meu serviço de vendas não envia mais uma mensagem diretamente para o serviço de cashback ou notificação, ou para qualquer um outro serviço desse meu sistema aqui. Ele vai enviar somente para o Message Broker e o Message Broker vai direcionar para todos os sistemas interessados nessa mensagem, né? E vai garantir que essa mensagem chega corretamente. E agora, com o Message Broker, o meu serviço de vendas passa a ser um producer, né? Um produtor de mensagens, e os meus outros serviços de cashback e notificação passam a ser consumers, né? Consumidores de mensagens. É claro que um serviço que produz mensagens também poderia consumir mensagens de outro sistema. E assim que o Message Broker recebe uma mensagem, ele cria uma espécie de fila com todas essas mensagens. Logo em seguida, ele vai direcionar cada uma das mensagens para os serviços interessados nelas. E agora, um dos principais softwares de Message Brokers disponíveis atualmente, o primeiro deles seria o RabbitMQ, o outro seria o Kafka, o Amazon SQS e o Google PubSub. O RabbitMQ e o Kafka possuem versões de software, né, que podem ser instaladas na máquina local, mas já o Amazon SQS e o Google PubSub são apenas sistemas de message brokers, né, sistemas de mensageria totalmente em nuvem, né? Então eles são totalmente hospedados na nuvem. A gente não consegue hospedar eles na máquina local ou em uma máquina que a gente mesmo configure, né? Uma máquina virtual, por exemplo. Todos eles trabalham de forma bem similar, com algumas diferenças. Por exemplo, o RabbitMQ trabalha com filas, mas também exchanges. O Kafka trabalha com tópicos, que é muito similar a uma fila, assim como o Amazon SQS e o Google PubSub. Nessa aula aqui eu vou focar em utilizar o sistema do RabbitMQ. E para realizar a integração com o RabbitMQ, eu vou utilizar o Spring AMQP, que seria a solução do ecossistema do Spring para integrar com os sistemas de mensageria que utilizem esse protocolo AMQP, como o RabbitMQ. Então agora, mergulhador, que você já entendeu um pouco mais da teoria por trás de um sistema de mensageria, vamos iniciar o projeto prático. Então agora, mergulhador, eu vou te explicar sobre o projeto que eu vou utilizar nessa aula aqui. Ele é um projeto composto por 3 aplicações Spring, uma delas uma API REST, que seria esse Order Service,
E as outras duas são apenas aplicações Spring sem acesso à web ou sem uma API. Mas essas três aplicações elas vão estar se comunicando via mensageria. Além disso, eu também vou deixar disponível para você a collection do Postman para o serviço de order, né? Com alguns endpoints. É bem simples mesmo, só tem um endpoint para criação de uma order, né? De uma venda, para listagem de uma venda e para marcar uma venda como paga. Então agora, para iniciar a integração com o RabbitMQ, a primeira coisa que precisamos fazer é subir o serviço do RabbitMQ. Eu já tenho aqui no meu Docker Compose o serviço do banco de dados. E logo aqui embaixo dele, então vou adicionar o serviço do RabbitMQ, que seria o serviço de mensageria. Então, RabbitMQ, image. A image que vamos utilizar seria a RabbitMQ, 3.7.8 management, porque essa imagem aqui já vem com a interface de gerenciamento já pré-configurada, então não precisamos configurar. Opa, aqui faltou o T, esse de RabbitMQ. Aqui em ports, eu vou deixar disponível a porta 5672, que seria a porta padrão do RabbitMQ para troca de mensagens, né? 5672. Em seguida, da porta de acesso à interface web 15672, 15672. Feito isso, eu também recomendo que você altere o usuário e a senha, né, e adicione um usuário e senha padrão para o seu RabbitMQ. Caso contrário, ele vai receber a senha padrão, se não me engano é guest, né? Aqui no meu caso, eu vou adicionar uma outra senha. Então, vamos vir aqui em Environment. 2 pontos. Opa, faltou aqui o N. E aqui o nome da chave para configurar o usuário é Rabbit. mq _default user. E aqui eu vou passar o valor igual a Rabbit mq, por exemplo. E aqui embaixo eu vou já copiar e vou adicionar uma chave bem parecida, mas no caso agora é para a senha, né? Que seria o _pass aqui. Bom, feito isso, o usuário e a senha vai ficar como RabbitMQ. Bom, eu vou tentar inicializar. Vamos vir aqui no meu console, né, no meu terminal. Vou dar um Docker Compose up. Você inicializa o banco e o RabbitMQ, que ambos agora são dependências da minha aplicação. Ele inicializou o banco de dados e, se eu não me engano, inicializou o RabbitMQ também. Opa, não está inicializando agora, beleza. Para verificar se está tudo funcionando corretamente com o RabbitMQ, eu vou acessar a interface web dele, né? Então, eu vou vir aqui no navegador. A porta que eu preciso acessar seria essa daqui, a 15672, né? Então, vamos lá. Localhost, 15672. E aqui está a interface web do RabbitMQ. A senha é aquela que eu adicionei, né? RabbitMQ, usuário e senha. Beleza, bom, vou até salvar aqui. Esse aqui seria a interface gráfica do RabbitMQ, funciona como um admin. Neles podemos ver as filas que vão estar utilizando, as mensagens também. Por enquanto não vai ter nada aqui, porque não configuramos nenhuma fila, né, nenhuma mensagem, nem envio de mensagem, nem nada, né? Mas bem, parece que está tudo ok com o RabbitMQ, ele já está configurado, não precisa fazer mais nada com ele por enquanto. Mas agora precisamos então configurar a dependência do Spring AMQP no nosso projeto, né? Então eu vou adicionar a dependência dele tanto no .xml da Order Service quanto no .xml dos outros serviços também, né? Todos os serviços. Eu vou utilizar a dependência do Spring Boot referente ao Spring AMQP, né? Então o group ID seria o org Spring Framework.boot. E aqui no Artifact ID seria Spring Boot Starter-AMQP. Então ele já vai vir com diversas coisas já pré-configuradas. Bom, vou copiar aqui a dependência, vou recarregar, adicionar ela no outro projeto também e no cashback também. Beleza, parece que recarregou todas as dependências. Deixa eu fechar aqui os arquivos.
Agora precisamos configurar o usuário e a senha e a porta, né, e o endereço do RabbitMQ para que os nossos consumidores consigam, né, os consumidores e produtores, né, que no caso o Order Service é o nosso produtor, né, que irá gerar as mensagens, e o Notification e o Cashback, eles são os nossos consumidores que vão consumir as mensagens do RabbitMQ. Para isso, então, eu preciso adicionar aqui, dentro aqui da chave Spring, né, eu estou utilizando o formato YAML, então aqui dentro da chave Spring, eu vou adicionar o RabbitMQ para configurar o usuário e a senha, né, a porta, dentre outras informações. O host aqui seria localhost, porque eu estou utilizando tudo local. A porta seria padrão 5672. O username seria RabbitMQ mesmo. E o password, mesma coisa, RabbitMQ. O mesmo passo eu preciso realizar para as outras aplicações também. Para o Notification, então vou vir aqui no YAML dele. Vou adicionar aqui embaixo Spring. E dentro dele, RabbitMQ, que eu acabei de copiar, host, né, username e password. A mesma coisa para o Cashback Service. Bom, deixa eu vir aqui. Sources. Beleza. Bom, tá tudo pronto. Vamos tentar agora iniciar uma das aplicações para ver se ela consegue se conectar automaticamente no RabbitMQ. Então, vou iniciar aqui o meu Order Application, né? O serviço de vendas. User. Beleza, parece que está tudo funcionando, ele deve ter se conectado normalmente, não apresentou nenhum erro. Então, agora o próximo passo que precisamos executar seria a adição de uma fila, né? Seria a criação de uma fila para a nossa aplicação que irá inserir as mensagens dentro dela, que seria o meu Order Application. Então, para criar uma fila utilizando o Spring MPQ, eu vou criar aqui uma classe de configuração para o RabbitMQ. RabbitMQ config. Vai ser uma classe só de configuração, deixar como configuration. E aqui embaixo eu vou criar a minha primeira fila, né? Ela vai ser um bin, né? Toda a configuração é feita com bins. A classe que eu vou utilizar vai ser a Kiwi. Tem muitos imports aqui possíveis, mas o import correto é esse aqui. Se não me engano, do Spring AMQP Core, né? Bom, deixa eu criar o método agora para geração. E vou retornar aqui uma nova Kiwi do Spring AMQP Core. Bom, agora precisamos adicionar um nome para nossa fila, né? Por exemplo, vamos criar uma fila para avisar toda vez que uma venda for criada, né? Então eu posso deixar o nome dela como order-created, né? Seria o nome da fila, seria o nome do evento. Mas antes de criar essa fila aqui, nota que o nome aqui ele vai ficar aparecendo lá no RabbitMQ, né? Então eu já vou te dar uma primeira dica, que seria um padrãozinho de nomenclatura para o nome das filas que vamos criar. Vou te recomendar que use o seguinte padrão. Não existe assim um padrão pré-estabelecido pelo próprio RabbitMQ, né? Ele deixa isso livre, né? Assim como o nome dos endpoints REST, existem alguns padrões que são definidos defendidos, né, na verdade, pela comunidade, mas não existe nada oficial. Então, vou recomendar que você use da seguinte forma: orders.v1. o nome do evento, né? Então, seria o nome do domínio, a versão desse evento, porque os eventos também podem ser versionados, assim como uma API REST pode ser versionada, e aqui o tipo do evento, né? Isso aqui vai facilitar muito nas próximas etapas, tá bom? Vai manter as coisas mais organizadas. Agora, para fazer com que a aplicação crie essa fila assim que inicialize, precisamos configurar alguns outros bins. O primeiro deles seria o bin do RabbitAdmin. RabbitAdmin. Vou precisar de uma Connection Factory para criar esse bin. Se não me engano, é a Connection Factory aqui do Spring MQP, não é essa do RabbitMQ Client, tá? Então, vou jogar aqui Connection Factory e retornar um novo turn new RabbitMQ admin, passando a Connection Factory. Beleza, agora só falta o último passo para a geração dessa fila, né? Assim que a aplicação for inicializada, seria a criação de um listener para o evento
que é esperado pelo Spring assim que a aplicação é inicializada, né? Então, vou criar aqui um application listener, e o evento que eu vou escutar seria o application ready event. Vou deixar o mesmo nome de método, beleza? E aqui eu vou retornar um novo, return new. Eu vou implementar essa interface, né? Eu posso simplesmente usar uma expressão lambda, né? Ó, eu posso receber o event e gerar aqui uma classe anônima, né? Não preciso implementar toda a interface, já que ela tem somente um método. Acho que também não precisa desse corpo aqui, basta jogar aqui o que eu preciso fazer, né? Seria o RabbitMQ ponto initialize. Aqui no caso eu preciso pedir também o bin do RabbitMQ admin. Faltou passar o bin aqui. Então esse bin que estamos criando aqui em cima, ele vai ser injetado depois na criação deste outro bin. Eu vou até pular um pouco a linha, deixa eu ver se facilita um pouco a leitura. Isso ficou bem melhor. Então, quando a aplicação for inicializada, ele vai chamar esse bin do RabbitMQ admin e vai pedir para ele realizar o initialize das configurações, como essa fila aqui. Vamos lá, vamos testar para ver se funciona mesmo. Vamos inicializar. Beleza, apareceu aqui que está conectado. Vamos ver se ele criou mesmo a nossa fila. Vamos vir aqui em queues. E aqui está a fila criada, né? Orders v1.order created. Agora o próximo passo é enviar uma mensagem para a fila toda vez que uma venda for criada. Então vou voltar aqui no meu order application, vou entrar no order controller. Aqui no método create, né? Eu vou editar ele. Primeiro eu preciso injetar o RabbitMQ template, que é basicamente também como se fosse um gerenciador do RabbitMQ, mas ele tem opções para quem está gerando as mensagens, né? Então com esse bin aqui, eu consigo enviar uma mensagem para uma fila específica. Então aqui embaixo de order save, né? No caso, após salvar uma venda, eu vou chamar o RabbitMQ template e eu vou utilizar o método send, né? Que recebe uma mensagem, dentre outros parâmetros, para enviar uma mensagem para aquela fila. Para facilitar um pouco as coisas, já vou copiar o nome da fila que a gente criou, né? Então seria esse orders v1, que seria o nome da fila, né? Então vou deixar aqui como string query name. Vou deixar já armazenado. E aqui no send eu preciso enviar alguns parâmetros, né? Tem a opção de enviar somente o message e uma string. Deixa eu só baixar aqui o código fonte para mostrar um pouco mais fácil. Posso enviar somente um message ou então um message e uma routing key. Essa routing key aqui ela vai facilitar, ela vai fazer com que o RabbitMQ encontre o caminho que eu quero enviar essa mensagem, né? O destino, na verdade, desta mensagem. Então, a sua routing key aqui ela representa, quer dizer, ela pode representar, por exemplo, uma fila, né? Então, eu vou passar aqui no routing key o nome da fila. Inclusive, eu vou copiar o nome dessa variável para facilitar também. Em vez de query name, eu vou deixar ele como routing key, né? Vou passar aqui o routing key e segundo eu vou passar a message. Então, bom, agora falta só criar a mensagem. Vou chamar aqui uma message do Spring AMQP Core também, né? Vou importar essa mensagem. Então, vou criar message é igual a new message e preciso passar um conteúdo. Apenas recebe um conteúdo em bytes, tá vendo? E um message properties. Então, aqui no caso, eu vou mandar somente o ID da minha venda, né? Não vou mandar ela inteira, vou mandar somente o ID. Então, get ID. E para transformar isso aqui em byte, eu vou mandar como string e depois get bytes. Assim fica mais fácil de receber ele de volta, né? Esse ID de volta em formato de string também. Assim não tem erro, tá? Bom, faltou só passar o message aqui, assim como o routing key. Vou reiniciar o order application. Eu vou tentar criar uma order nova, né? Uma venda nova. E vamos verificar se ela aparece lá na fila, tá bom? Bom, reinicializou. Vamos aqui no order create. Nesse endpoint. Aqui no corpo, só estou passando o valor dessa venda. Não preciso passar nenhuma outra informação. Ó, acabei de criar número 1, número 2 e número 3. Beleza. Bom, aqui no banco ela foi inserida. Vamos ver se ele enviou esse ID aqui, né, esses 3 IDs para a fila. Para isso eu vou entrar no admin. Vou vir aqui em queues. Ó, temos 3 mensagens, tá vendo? Ó?
3 mensagens que estão aguardando aqui o processamento. Se eu clicar aqui dentro da fila, eu tenho mais algumas outras opções, incluindo alguns gráficos, né? Mas não vou focar nisso agora. Vou focar somente nessa opção aqui do Get Message, né? Que ele vai buscar as mensagens na fila. Vou colocar aqui que eu quero 3 mensagens, né? Já que já tem 3 mensagens na fila. Clicar em Get Messages e aqui estão todas as mensagens, né? Nota que no Payload, a única coisa que diferencia, né? Tem o ID de cada um das vendas, né? Que eu adicionei. Bom, então aparentemente está funcionando tudo corretamente, né? Aqui também temos o Content Types, aqui também é muito importante, né? No caso ele enviou um octet string, né? Porque já é o padrão aqui daquele meu objeto message, né? Ele recebe um byte array, né? Um array de bytes. Também é possível enviar outros tipos de mensagem para a fila, tá? Mas por enquanto eu vou utilizar somente o message. E agora, para receber uma mensagem aqui dentro da aplicação Java, né? Aqui dentro do Spring, né? Para ler a mensagem da fila, né? O que a gente precisa fazer primeiro? Eu vou vir aqui no serviço de cashback e vou adicionar um listener para que ele consiga ler as mensagens, né? Então, order created listener. Adicionar aqui o RoboComponent. E agora, public void on order created, por exemplo. Ao criar uma venda, vou chamar aqui uma message, que seria do Spring MQP Core. Vou expandir. E aqui, RabbitMQ listener. E eu preciso agora passar o nome da minha fila. Para facilitar, eu vou copiar o nome aqui do order service, né, para mim não errar. Vamos vir aqui, RabbitMQ config. Isso, já abriu o arquivo certo. Passar o nome dela aqui. E agora, só para propósito de teste, eu vou jogar um print ln id recebido, né, ou mensagem recebida, né, message.get body, por exemplo, toString. Acho que nem precisa do toString, ele já vai fazer. Ou então posso dar o toString na própria mensagem inteira. Acho que fica até mais fácil de ver tudo o que foi recebido. Bom, feito isso, ele já vai conectar no RabbitMQ e processar aquelas mensagens. Aqui no application já está tudo certo, né? No application YAML. Então vamos tentar inicializar o cashback. Vamos ver se ele, o serviço, né, de cashback, vamos ver se ele consegue processar todas elas. Bom, beleza, se conectou aqui. Bom, agora eu vou tentar enviar uma mensagem para a fila, né? Vou criar uma nova venda. Vamos ver se aparece aqui no log a venda que foi criada, né? Então, vou criar o número 4, 5 e 6. Vamos ver o que acontece. Ó, ID recebido, né? No caso, ele não mostrou o ID aqui, ele mostrou o objeto inteiro do message, né? Então, o message properties, content type, octet string. E o resto das informações que vimos lá no admin. Mas também é possível receber a string aqui direto, né? Como convertemos para string, basta mudar aqui para string que ele recebe normalmente. Deixa eu mudar aqui. ID. Beleza, agora vai fazer mais sentido no nosso teste. Vou inicializar o cashback. Beleza. Vamos enviar aqui 7, 8. Bom, agora sim, ID recebido 7 e 8. Só que tem um problema. Se eu passar aqui para long, acontece um erro. Quer ver? Deixa eu voltar aqui no Postman. Vou enviar 9 e 10. Ó, agora o valor está sendo recebido está sendo um outro valor completamente diferente. Isso ocorre porque aqui no método que utilizamos, vamos ver aqui no order controller, esse método send, né, ele precisa de uma message e a message só recebe bytes, né? Então convertemos para string para depois converter em bytes. Então na hora de converter novamente aqui, na hora de ler essa mensagem novamente, ele não consegue ler um long, né? Ele só consegue ler um string, né? Mas se no caso, se você quiser receber aqui um long direto, também é possível, mas não com o método send, né? Para isso é necessário utilizar o método convert and send. Então vamos lá, convert and send. E aqui eu passo o valor que eu quero. Não preciso mais passar o objeto message inteiro. Eu posso passar somente o ID que eu quero. Então vou passar ele aqui.
Vamos ver se funciona. Vamos lá, cashback. Assim como order, vou reiniciar as duas. Bom, beleza, tudo inicializado. Vamos ir aqui no console do cashback. Vamos criar uma venda 11, 12 e 13. Ó, agora sim, 11, 12 e 13, né? Porque enviamos um ID e o Spring AMQP converteu automaticamente, tanto no envio quanto no recebimento. Mas agora, se você não quer enviar somente um ID, você gostaria de enviar, por exemplo, um objeto mais complexo, um objeto de transferência, por exemplo, né? um DTO, né? Como muitos aí de vocês já devem conhecer. Vou criar então aqui um objeto chamado Order Created Event. E agora eu vou passar aqui os campos que eu quero, né? Eu não recomendo você enviar, por exemplo, uma entidade aqui para a fila, tá? Porque uma entidade é um objeto bem complexo, pode ter muita coisa carregada. Então eu recomendo você utilizar um objeto mais simples, né? Cria um objeto de evento, né? Um objeto DTO, né? Só para transferência de valores de um lado para o outro. Bom, eu vou copiar somente o value e o ID, né? Eu vou adicionar os dois aqui. Vou gerar os getters e setters. Vou adicionar também um construtor. Nota que eu vou adicionar um construtor vazio e um construtor com todos os parâmetros. O construtor vazio ele vai ser útil na hora de serializar esse objeto e de serializar ele do outro lado. Bom, então primeiro eu vou enviar aqui o objeto. Vou criar ele aqui, o meu event. Vou adicionar ele aqui em cima. Order created event. Event é igual a new. Order created event. Passando o ID e o value. Beleza, são essas duas informações que eu vou precisar recuperar lá do outro lado, né? Só que tem um problema. Para passar um objeto complexo como esse daqui, como passamos um número, um texto, o conversor padrão aqui do RabbitMQ Template consegue lidar com ele muito facilmente. Mas agora, ao passar um objeto complexo como esse, né, precisamos converter ele em JSON. Então, para converter esse objeto em JSON de forma automática, eu preciso configurar alguns bins aqui, incluindo o bin do Jackson, né, que será utilizado pelo Spring AMQP para enviar o JSON via RabbitMQ, né, via fila. Bom, o primeiro bin aqui que eu preciso adicionar seria o próprio Jackson Message Converter. Então vamos lá, Jackson to JSON Message Converter, aqui do AMQP, Message Converter, Return New Jackson Message Converter. Beleza, não precisa adicionar nenhuma configuração adicional. Bom, seguido isso, eu preciso customizar o bin do RabbitMQ Template. Lembra que utilizamos ele aqui, RabbitMQ Template, para fazer envio? Eu preciso configurar e customizar esse bin agora. Então, eu vou estar realizando a criação dele aqui também. Ele precisa, para funcionar, de uma Connection Factory também. Connection Factory. E além disso, eu vou carregar aqui o meu Jackson to JSON Message Converter. Vou pular uma linha para facilitar a leitura. E agora sim. New RabbitMQ Template. Passando a Connection Factory. Extrair isso aqui numa variável. RabbitMQ Template. RabbitMQ Template, isso. Agora faltou somente setar o conversor, né? Set Message Converter. E eu vou passar ele aqui, Message Converter. Beleza, com essa configuração aqui já é possível enviar um objeto mais complexo, né? Como esse evento, e converter ele do outro lado também, né? Recuperar ele do outro lado com todos os dados. Nota que essa configuração eu só apliquei no produtor da mensagem, no Order Service. Mas eu também preciso aplicar a mesma configuração aqui no meu consumidor, no Cashback Service, por exemplo. Então, vou copiar toda essa configuração aqui. Eu vou criar aqui um novo objeto também, né? RabbitMQ config. Opa, acho que não copiei corretamente. Agora sim. RabbitMQ config. Configuration. E vou adicionar os bins necessários aqui para o meu consumidor. Que no momento só são esses dois aqui. Isso. Vamos jogar eles aqui também. Assim como o meu objeto de evento, né? Eu preciso duplicar ele
Não tem problema, é um objeto bem simples, só para transferência de dados, não tem problema duplicar ele aqui no outro projeto, né? E agora aqui no meu order created, né, no listener, eu vou trocar pelo evento, né? E agora sim, eu posso recuperar tanto o ID quanto o valor. Valor recebido, get value. Beleza. Então eu tenho os dois dados agora. Vamos tentar enviar. Eu vou iniciar as duas aplicações. Order application. Vou primeiro enviar uma mensagem para a fila e depois eu peço para o cashback consumir. Bom, vamos lá. Vamos criar aqui. Vamos ver aqui se ele criou aqui no RabbitMQ. Vamos ver se ele recebeu a mensagem, né? Order created. Já estou na fila. Vou tentar buscar as duas mensagens. Vamos ver como é que ela fica. Ó, agora a mensagem tem o payload que é o JSON que eu enviei, né? O ID e o value, né? Representa o meu objeto e também o content type mudou, olha. Agora é application JSON, não é mais application octet string, né? Que agora estamos enviando um JSON. Agora vamos pegar e pedir para o cashback ler essas duas mensagens. Eu vou reinicializar a aplicação. Vamos lá, cashback application. Vamos ver se ele processa normalmente. Ó, ID recebido 14, valor 100. ID recebido 15, valor 100. Bom, perfeito. Então, ele conseguiu enviar e converter um objeto Java em formato do JSON, assim como fazemos em uma API REST. Só que também não podemos esquecer do nosso outro consumidor. Ele também precisa receber as mensagens, né? O serviço de notificação. Então, vamos adicionar os beans nele também, né? Vamos abrir ele aqui, Notification Service. Ele já está com as configurações do RabbitMQ, o usuário e a senha, e também já está com os beans, né? A dependência carregada. Falta somente os beans. Então, vou copiar essas três classes aqui e vou colar dentro desse projeto também. Beleza. Bom, feito isso, ele já deve estar com toda a configuração necessária para ler as mensagens da mesma fila. Bom, vou inicializar ele agora. Customer Notification. Vamos lá. E vamos realizar os testes nele também. Bom, vou limpar aqui os meus consoles. E agora sim vou enviar algumas requisições, 16, 17 e 18. Criei mais 3 vendas. Vamos ver no cashback. Olha, já tem um problema aqui, né? O cashback recebeu o 16 e o 18, né? A venda de ID 16 e 18. Só que o Customer Notification, né? O serviço de notificação, recebeu somente a venda de ID 17, tá vendo? Elas estão concorrendo entre si, né? Essas duas aplicações estão concorrendo. E não é isso o que eu quero, né? Eu quero que as duas aplicações recebam as mesmas mensagens. Agora você me pergunta, por que que isso ocorreu? Acontece o seguinte, como temos dois consumidores consumindo uma só fila, né? Se não me engano, está mostrando aqui os consumidores, olha, ó, dentro da fila tem consumers, temos dois consumidores dentro de uma mesma fila. Então, por padrão, eles vão consumir as mesmas mensagens, só que eles vão concorrer, né? Um vai tentar pegar a mensagem do outro, né? O que pegar primeiro provavelmente vai processar. Então, para mandar a mensagem para dois consumidores, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar duas filas, né? Então, vou criar uma fila aqui para o cashback e uma outra para o notification. Então, vou voltar aqui no meu order service, né? Vou voltar na configuração do RabbitMQ. RabbitMQ config. Não vou usar mais essa query aqui, né? Vou até parar todas as aplicações, aproveitar. Eu vou utilizar uma outra query similar a essa, só que com dois nomes diferentes, né? Então vai ser a query pro cashback, no caso, e uma outra pro notification. Beleza. Então seria order created.generate cashback, por exemplo. Assim eu já consigo entender o que essa fila aqui faz, né? Qual que é a aplicação dessa fila que está consumindo. E aqui seria send notification. Beleza. Até então tudo bem. Vou até apagar a fila antiga, né? Porque no caso aqui ela fica persistente, ela não é apagada assim que a aplicação
cria a outra, tá? Então vou preferir apagar, deixar tudo limpo aqui, por precaução. Bom, agora sim, vou criar essas duas filas, vou inicializar o Order Application, vamos ver se ocorre tudo normalmente. Beleza, vamos ver aqui. Ó, as duas filas estão criadas, e agora eu preciso configurar o envio da mensagem para essas duas filas agora, né? O Order Generated para o Cashback e também para o Notification. Então vamos lá, para isso eu vou fazer o seguinte. Aqui no Routing Key eu vou jogar diretamente o nome da fila que eu quero. E aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou apagar o Routing Key daqui de cima. Vou só pular um pouco a linha para facilitar a leitura. E eu vou copiar o nome da outra fila agora. Então eu vou estar enviando para essas duas filas aqui. Bom, feito o envio, também preciso realizar a leitura, né? Então aqui no Cashback, preciso trocar o Listener agora para escutar essa fila aqui do Generate Cashback. E o Notification vai escutar a fila do Notification. Cada um vai ficar com a sua própria. Então vou deixar aqui. Beleza, vamos inicializar. Customer Notification e Cashback. Beleza, aplicações inicializadas. Agora eu vou criar uma nova venda, né? Vamos criar algumas vendas. 20, 19, 21, 22. Beleza, vamos ver aqui. O Customer Notification. Bom, eles não receberam nada. Deixa eu entender o porquê. Vamos ver se na fila deles tem alguma coisa, olha. Cashback. Bom, parece que não foi para a fila. Deixa eu entender aqui o motivo. Eu acho que eu já sei o porquê. Eu não tinha reinicializado aqui o Order Application, né? Eu só joguei as duas configurações, mas eu não reiniciei ele. Então ele enviou para a fila antiga, né? Que nem existe mais. Bom, deixa eu enviar aqui. Então, de novo, 23, 24 e 25. Bom, 1, 2, 3, beleza? Ó, agora sim, enviou as três vendas para aqui, para a aplicação de cashback, e as três vendas para a aplicação de notificação, né? A 23, a 24 e a 25. Então, tá tudo funcionando normalmente. Agora você me pergunta, se tiverem duas instâncias da aplicação de cashback consumindo a mesma fila, elas vão continuar concorrentes. Sim, isso é verdade. O mesmo vale para duas instâncias da mesma aplicação de notification, né? Só que agora um outro problema é o seguinte: se tivéssemos mais 5 tipos de aplicação diferente para consumir, teríamos que enviar para 5 filas diferentes. Então, para resolver esse tipo de problema, o RabbitMQ ele traz consigo, né, uma solução chamada de Exchange. Então, o que é uma Exchange no RabbitMQ? Ela pode ser definida como um agente roteador de mensagens, ou seja, assim que um producer envia uma mensagem para o RabbitMQ em direção a uma Exchange, essa Exchange irá redirecionar as mensagens para as filas específicas, né, de cada um dos consumidores, fazendo com que quem produz a mensagem não tenha necessidade de saber quem está consumindo, né? Ele vai enviar para a Exchange e quem tiver interessado irá conectar as filas na Exchange, né? E a Exchange irá fazer o trabalho de redirecionamento dessas mensagens, né? Podendo até mesmo pegar uma mensagem e enviar para 2 filas diferentes, 3 filas diferentes, a mesma mensagem. O RabbitMQ ele possui alguns tipos de Exchange, mas nessa aula aqui eu vou estar focando na Fanout Exchange. A diferença entre as exchanges é basicamente na forma de roteamento das mensagens. A Fanout Exchange, por exemplo, ela redireciona todas as mensagens que ela recebe para as filas conectadas, sem nenhum tipo de filtro ou roteamento específico. E é claro, eu tenho que ressaltar que Exchange é algo somente do RabbitMQ, tá? É exclusivo desse sistema de mensageria. Os outros sistemas possuem outras formas de roteamento similares a Exchange, mas não tem esse mesmo nome, tá bom? Então agora, mergulhador, já entendemos o que é uma Exchange, né? E qual o problema que ela soluciona, vamos configurar ela aqui dentro do nosso projeto, né? Eu vou abrir o Order Service, e aqui dentro no RabbitMQ Config, eu tenho as duas filas já criadas, mas vou precisar criar aqui em cima uma Exchange. Eu vou utilizar a Fanout Exchange, que seria aquela Exchange que envia todas as mensagens para as filas conectadas, né? Não fazendo nenhum tipo de filtro.
Vou criar ela aqui então. Return new. Fanout exchange. E a fila da minha exchange seria orders v1 order created. Então, os eventos vão passar por aqui primeiro para depois ir para cada uma dessas filas. E agora aqui no controller, ao invés de enviar para as filas, eu vou enviar apenas para exchange. Então vou apagar aqui esse RabbitMQ template, convert and send, e vou enviar apenas para exchange. Aqui no caso, para enviar diretamente a mensagem para um exchange e não para uma fila, né, via routing key, eu preciso passar o nome da exchange e depois uma routing key. Como a minha exchange é uma fanout exchange, eu não preciso passar uma routing key. Eu posso passar uma routing key vazia, tá? Porque ela não considera esse tipo de roteamento, tá? Ela vai enviar as mensagens para todas as filas que estão conectadas a elas. E agora, para conectar a minha exchange às filas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mover essa configuração da criação das filas para cada um dos respectivos consumidores, né? Porque não faz mais sentido o meu produtor das mensagens, que vai enviar a mensagem para a Exchange, ficar cuidando da configuração das filas também. Então, eu vou mover aqui a fila do cashback para o serviço de cashback. Então, vamos lá. Já recortei ele aqui. Cashback config. Vou adicionar aqui em cima. Vou criar a fila. E agora eu preciso criar o bind da fila, né? O que seria o bind? Seria a conexão da fila com a exchange, né? Então, para isso, vou adicionar aqui binding. Se não me engano, é o do Spring MPQ Core. E agora sim, eu começo a configuração dele, né? Return binding builder. .bind. Preciso da Kiwi e da Exchange. To Exchange. Bom, agora eu poderia injetar aqui o meu bin do Kiwi, que está configurado, mas eu posso simplesmente declarar ele de novo internamente, somente aqui nesse escopo, e o mesmo vale para Exchange. Então vamos lá, vou copiar ela aqui, só para não ter erro, porque o que está importando é só o nome. Então o nome precisa estar igual, não preciso chamar os bins todos aqui, tá? Não tem importância, porque esses dois objetos vão ser descartados assim que o bind for criado. Bom, feito isso, eu preciso fazer a mesma coisa no nosso Notification Service. Mas eu não posso esquecer do seguinte, agora que o meu cashback vai estar sendo responsável por criar essa queue aqui e esse binding, ele também vai precisar daquele bin de configuração. Que assim que a minha aplicação for inicializada, eu vou inicializar a configuração do RabbitMQ usando o RabbitMQ admin. Então vou copiar aquele bin. E agora sim, application started. Beleza. Bom, parece que está tudo certo no cashback service. E eu vou fazer o mesmo agora para o notification service. Então vou voltar aqui. RabbitMQ. Vou aproveitar e copiar o bin de inicialização. Deixa ele aqui embaixo. E eu vou copiar as configurações também. Eu só preciso mudar, claro, o nome das filas, né? Deixa eu voltar aqui o nome da fila, só para mim não errar. Deixa eu ver. Aqui seria Send Notification, né? Que adicionamos. Bom, eu vou apagar. Em vez de Generate Cashback, seria o Send Notification. Beleza. Bom, aparentemente está tudo configurado corretamente. Vamos inicializar todas as aplicações e verificar se elas criaram as configurações lá dentro do RabbitMQ. Se eu não me engano, é recomendável também que vocês apaguem, né, todas as configurações antigas. Caso contrário, a criação da fila irá falhar, né? Porque ele não substitui, uma vez está criada, ele não consegue alterar as configurações. Então, eu apaguei já tudo aqui. Nas exchanges não precisa mudar nada, que já não tinha. Apaguei somente as filas. Então, agora sim, inicializar o order. Opa, jogar aqui para baixo. Inicializar o notification. E também o cashback. Opa, vamos ver. Parece que faltou um bin aqui. RabbitMQ admin.
faltou somente configurar esse bin, devo ter me esquecido. RabbitMQ admin. Agora sim, jogar ele aqui no Notification Service. E também no Cashback Service. Beleza. Bom, vamos inicializar. Agora sim ela vai funcionar. Beleza. Opa, notei um errinho aqui na configuração do Notification Service, né? Eu realizei o copia e cola, só que eu não apliquei aqui em cima também, tá vendo? Na criação da Kiwi. E aqui na Kiwi, né, eu posso deixar ela como Notification, só para diferenciar. Bom, agora sim, está apontando para o local correto. Vamos criar então, Customer Notification, inicializar. Beleza, tudo inicializado. Vamos verificar se criou as filas corretamente. Ó, criou as duas filas e criou a Exchange. Se eu clicar aqui na Exchange, ele vai mostrar que tem dois bindings configurados também. Um para o Cashback e outro para o Notification. Então vamos lá, vamos testar. Vamos criar aqui uma venda, 2 vendas e 3 vendas. Vamos verificar. Print, as mensagens já passaram, já foram processadas. E é isso mesmo, ó. 26, 27 e 28. Mesma coisa aqui no Cashback. Bom, eu vou limpar tudo e realizar um novo teste. Vamos lá. Ó, vou criar a venda 29. ID recebido 29, valor recebido 100. É a mesma coisa em ambos os serviços. Então, qualquer serviço que estiver conectado, né, qualquer fila que estiver conectada a essa minha Exchange aqui, vai receber as mesmas mensagens. E eu não vou precisar saber quais filas são. Nota que até mesmo na configuração aqui do meu produtor, na verdade, né, que seria o meu Order Service, eu tenho somente agora a configuração da Exchange. E agora no Order Controller eu só preciso enviar para Exchange. Então até mesmo aí a Routing Key, né, que seria o destino da fila, né, está em branco, né, porque a Exchange do Fanout ela desconsidera essa configuração. Bom, mergulhador, então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha conseguido entender a configuração do RabbitMQ e do Spring MQP, como que funciona essa integração, né, todo envio e consumo das mensagens. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, comenta aí embaixo também o que você achou. E se você ficou com alguma dúvida também, comenta aí embaixo para que a gente possa te ajudar. E não esquece de conferir os nossos outros conteúdos. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.